tudo bem? Eu sou Sueli Mondini, saxofonista e instrumentista de sopro e estou por aqui a convite da Yamaha Musical do Brasil para te apresentar mais detalhes sobre o YDS-150, o saxofone digital da Yamaha. Esse é um review mais detalhado e eu estou trazendo aqui as minhas percepções combinadas com as informações técnicas do produto para você conhecer mais aprofundadamente tudo que o YDS-150 pode te proporcionar. Vou começar falando da estrutura anatômica do YDS-150. O saxofone digital da Yamaha é um instrumento híbrido que mistura em composição essa parte aqui, que é bem característica dele, certo? E essa parte que é a campana, que é de um material bem comum aos instrumentos acústicos. É uma campana de latão com um banho dourado. Isso é bem legal, porque a campana acústica ela vai proporcionar uma vibração que vai lembrar muito o instrumento acústico, na minha opinião. Essa é uma das coisas mais interessantes e inovadoras do YDS-150. Outra coisa interessante é que a gente tem aqui a mesma composição que a gente tem no saxofone acústico. Boquilha, abraçadeira, palheta, que nesse caso é sintética, e o cobre-boquilha. A gente tem aqui uma proporção de tamanho igual a uma boquilha de saxofone alto. Outra coisa bem legal de falar é o peso. Ele pesa por volta de 1 kg. Só para você fazer uma comparação, o saxofone acústico, um alto, ele pesa mais ou menos 5 kg. Isso pode variar muito de modelo, enfim, outras questões. Mais ou menos 5 kg. Só para você entender a diferença e já sentir aí e pensar como o YDS é mais leve em relação a outros saxofones no geral. Ele mede mais ou menos 70 centímetros e tem de profundidade e largura entre 10 e 11 centímetros. Então, você vai ter a postura básica aí de um saxofone soprano reto. Bom, chaveamento todo igual ao chaveamento de um saxofone acústico. Tem chave de Fá sustenido agudo e tem uma coisa muito legal que a gente encontra em alguns saxofones barítonos, que é uma chave aqui que vai fazer com que soe o lá abaixo do si bemol da extensão natural dos saxofones. O que acompanha, além de toda essa estrutura que eu acabei de mostrar, é a correia para você prender no corpo do instrumento. Vem uma palheta sintética extra para você utilizar, mais os anéis de borracha, que são anéis que você encontra nessa conexão entre o corpo e a boquilha para você trocar quando for necessário, e o manual em vários idiomas. Já testei o saxofone digital com palheta natural, funciona também, ok? E uma coisa interessante para a gente falar sobre o corpo é que aqui na campana, aqui atrás, aqui embaixo, né, aqui dentro, tem um dreno. Esse dreno é responsável pela drenagem da umidade que naturalmente entra quando a gente sopra. O saxofone digital vem ainda com case, que na minha opinião é bem prático, tem uma alça para carregar e você coloca o instrumento ali apoiado, montado. Todas as advertências, todas as precauções que você deve tomar em função de ser um instrumento que você conecta numa fonte de alimentação de energia, você encontra também no manual. Para tocar o saxofone digital da Yamaha, a gente usa a mesma embocadura, o mesmo processo de construção com os fundamentos básicos que a gente tem no saxofone acústico. Então, o mesmo processo de colocar o dente, deixar o lábio inferior natural ou levemente virado. O trabalho de toda essa musculatura aqui permanece igual, a postura igual. E o uso da língua, que é a articulação, também igual. Então, vou ligar aqui o meu YDS-150. No primeiro timbre que vem quando a gente inicia o instrumento, liga pela primeira vez, e vou soprar, como eu sopro no meu saxofone acústico. Então, o som já sai afinado, estável, certo? E aí, se eu articular, ok? Então esse processo é igual ao saxofone acústico e, na minha opinião, esse é um outro ponto forte do YDS-150. Para trabalhar com mudança de afinação numa mesma nota, a gente vai ter, em função desse instrumento ser digital, um botão, uma chavinha aí bem específica aqui atrás,
que é o botão analógico, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente quando eu for falar de outras funções do YDS-150. As características específicas do saxofone digital são as seguintes. Ele tem um alto-falante aqui, que é onde você vai ouvir o que está tocando, em algumas circunstâncias, porque se a gente ativar aqui a entrada do fone, a gente não ouve mais o alto-falante, vai ouvir só no fone. A gente tem também aqui na lateral algumas entradas interessantes, que é o que eu vou te falar agora. Primeiro a gente tem uma entrada USB, micro USB aqui, certo? Que é comum aos carregadores de celular. Aqui a gente pode conectar diretamente com o USB num computador. A gente também pode conectar numa entrada de energia normal, tem as especificações no manual. E a gente também pode conectar numa bateria. Outra opção de alimentação do YDS-150 são pilhas do tipo AAA, 4 pilhas, que vão nessa região aqui, próxima onde a gente prende a correia, que é mais aqui uma parte específica da anatomia do YDS-150. Logo abaixo a gente tem o apoio de polegar, e ao lado do apoio de polegar a gente tem o botão, que é aquele botão analógico que eu falei antes, que a gente vai poder trabalhar com alguns elementos como vibrato, portamento, mudança de afinação na nota, já que a gente está aqui com um instrumento digital. Ainda aqui na lateral a gente tem duas entradas P2, uma entrada auxiliar que pode ser usada, por exemplo, quando você quer que o seu playback soe junto com o som do seu saxofone digital e possa soar aqui no alto-falante dele. E tem uma outra entrada de fone, que é onde eu tô com esse cabo aqui, que pode tanto ser usada para fone, para você ouvir diretamente o som do seu saxofone digital, pode ser usada também para você gravar, captar o áudio do seu saxofone digital e colocar na sua DAW de gravação, enfim, que é o que eu estou fazendo aqui enquanto eu gravo esse vídeo, para você ouvir exatamente os sons do saxofone digital da Yamaha. Na parte traseira do YDS-150 a gente tem ainda o botão de liga e desliga, que também é um botão standby, então se você apertar por mais de um segundo ele fica em standby e economiza energia, isso é muito legal. A gente tem os botões controladores de voz, que são os botões dos timbres. Então, por exemplo, quando eu ligo o saxofone digital, esse timbre que eu escuto, que é um timbre de saxofone alto para o pop. Se eu mexer aqui para uma outra voz, para um outro timbre, percebe? São todos timbres de saxofone alto, porém com propostas diferentes para estilos, enfim, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O saxofone digital da Yamaha, o YDS-150, conta com 73 timbres variados, isso é muito legal. Mais de 50 desses timbres são timbres de saxofones. Saxofone soprano, por exemplo, para o pop, para música pop, timbre de saxofone soprano no jazz, timbre de saxofone soprano erudito, algumas combinações variadas, intervalares entre saxofones das famílias e muitos outros timbres de outros instrumentos. Além disso, você tem a opção de conectá-lo via USB com a sua DAW de gravação. Ele funciona como um instrumento MIDI e você pode usar o timbre que quiser, o timbre que você tiver na sua DAW. Enfim, as possibilidades são inúmeras tímbricas com o seu saxofone digital. Depois das vozes, a gente tem o volume que a gente pode controlar. Logo abaixo aqui a gente encontra indicadores da fonte de alimentação de energia para a gente saber que está ligado, certo? E da conexão Bluetooth. Isso é uma coisa muito legal porque a gente conecta o nosso saxofone digital ao aplicativo exclusivo chamado YDS Controller ou YDS Controller por Bluetooth, via Bluetooth. Então a conexão você pode fazer, já fiz o teste com um dispositivo iOS, com um dispositivo Android, funciona perfeitamente em ambos os casos.
Ao lado dessas indicações de luz, a gente encontra um botão de função, que a gente tem uma abreviatura aqui, FN. Esse botão é o botão que você vai poder mexer com todas as funções por atalhos específicos que estão disponíveis no manual, todas as funções diretamente no corpo do instrumento, sem precisar do aplicativo. Mas, na minha opinião, só no aplicativo facilita muito. Você encontra ali tudo descrito, é mais rápido, você não precisa ficar, digamos, decorando esses atalhos. Porém, em algumas circunstâncias que eu já vivenciei, a gente não leva o aplicativo, não leva o dispositivo para mexer em todas essas funções. A gente já prepara os presets que a gente quer antes e mexe com alguns atalhos diretamente, para não ficar carregando tanta coisa, certo? A gente encontra aqui atrás, para finalizar, onde a gente vai deixar o polegar, certo? Como a gente encontra no saxofone acústico, a chave de registro, que vai fazer as oitavas ali, e a gente tem também aqui abaixo uma outra chave, que é a chave do Lá grave, que a gente também pode usar em qualquer timbre, ampliando mais ainda a extensão. Falando em extensão, além de a gente ter essa chave do Lá grave, a gente tem acima várias digitações, combinações de digitações para super agudos também, que você encontrará com detalhes no aplicativo, caso tenha dúvida em como executar algumas dessas digitações. Todas as funções que eu citei anteriormente, você vai observar a indicação num visor LED que tem aqui na parte de trás, para que você acompanhe com clareza tudo que está acontecendo e todas as modificações que você está fazendo no seu saxofone digital. Agora eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes sobre o aplicativo exclusivo do seu saxofone digital da Yamaha. O YDS Controller ou YDS Controller é o aplicativo exclusivo onde você vai poder mexer em todas as configurações do seu saxofone digital. Você pode fazer isso, como eu falei anteriormente, usando atalhos com o botão FN, que é o botão de função, mas existe esse aplicativo para facilitar a tua vida, para você montar os seus presets exclusivos do jeitinho que você quer, para você tocar com a sua banda, tocar com playback ou mesmo estudar sozinho. Bom, conectado. Agora, ao lado, você encontrará a opção Voice, que é onde você poderá montar os seus presets. Vou clicar aqui no preset que eu já tinha montado, da música Brasileirinho, que eu gravei, mostrando as possibilidades tímbricas do saxofone digital. E vou te mostrar aqui alguns detalhes que a gente pode mexer nesse preset para configurar timbre e outras questões específicas. A gente começa podendo mudar o nome, então você pode mexer no nome aqui, certo? Ó. Salvando. Você vai escolher o grupo de voz que você quer. Então, se você quer algum grupo de timbre de saxofone alto, soprano, tenor, barítono ou algum som sintetizado, eu vou botar aqui para o alto para a gente observar. Outras coisas que a gente pode mudar. O transpose, então, se a gente for para um saxofone, por exemplo, o alto, ele já vai estar com o transpose certo para o saxofone alto, que originalmente acústico é um saxofone em Mi bemol, certo? Porém, se você quiser mexer nisso, você pode mexer. Ah, eu quero 14 semitons acima. Vai soar 14 semitons acima. Isso é muito legal, te dá uma gama de possibilidades, né? O volume você também pode mexer aqui, além de mexer
no instrumento, que é como se fosse a sensibilidade do volume. A gente pode mudar tipos de efeitos. Então, nossa, eu quero um som com uma distorção. Esse som de saxofone alto pop, porém com distorção. Um tipo só, certo? Mudar também, por exemplo, aqui, ó, o controlador analógico, que é aquele botão aqui de trás. Eu quero que eu faça um bend, mudança aí de afinação. Então, se eu mexo ele pra cima, ele vai aumentar meio tom. Se eu mexo ele pra baixo, vai diminuir meio tom. Eu quero vibrato. Certo? Tudo isso a gente pode mexer. Enfim, tantas coisas a explorar aqui nesse aplicativo. Outra aba aqui do aplicativo, o IDS Controller, que a gente tem todas as digitações para pesquisar. E quando a gente toca, aciona essa digitação, ele também já mostra que nota que você está tocando. Isso é muito legal, né? Bom, aqui você também vê aquelas digitações, por exemplo, de super agudo, se você quiser. E no final aqui, na aba de configurações, a gente ainda tem uma variedade de questões para adaptar de acordo com a realidade que a gente vai estar inserido. A afinação, posso mexer se eu quero 440, 441, 442. A resposta das chaves que tem relação com a sensibilidade dessa resposta, então de acordo com a forma como você toca, se você toca apertando um pouquinho mais ou um pouco menos. Ainda tem outras configurações que você pode adaptar conforme a tua forma de tocar. Se você quer uma sensibilidade maior às dinâmicas, que é a resistência à pressão do ar, também a resposta à entrada do ar, o quanto que você vai soprar para ter aquela intensidade específica, e muitas outras configurações que o aplicativo te proporciona e que o saxofone digital da Yamaha te proporciona. Bem, por hoje é só. Esse foi o review do saxofone digital da Yamaha, o YDS 150. Muito obrigada pela tua presença até aqui e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.